Não está gravando ainda. Agora está. Bom, pessoal, vamos lá então para a segunda parte da nossa aula. Essa segunda parte é extremamente importante. Então, a gente acabou de aprender a descobrir, de encontrar a concentração dos meus reagentes e dos meus produtos no equilíbrio químico, certo? Lá na terceira linha da tabela. Para que isso é importante? Então, existe uma coisinha chamada constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio ela é representada pela letra Kc e ela é muito importante porque ela meio que fala para mim qual é a espontaneidade da minha reação química. Ou seja, ela vai falar para mim se a minha reação é mais, beleza, mais favorável à reação direta ou à reação inversa. Como que a gente vai aprender a descobrir qual é a constante de equilíbrio? É o que a gente vai ver agora. Mas, para isso, eu só preciso lembrar de uma coisinha com vocês, ó. Na aula passada, a gente viu a gente viu a lei da ação das massas, vocês lembram? Então, a gente viu como calcular essa lei da ação das massas, que nada mais era que a velocidade da minha reação química nada mais era que uma constante K, né? Vezes a concentração do meu reagente A elevado a Azinho, ou a alfa, daí a gente descobriu a alfa e tudo mais, vezes a concentração do meu reagente B elevado a Bzinho. Beleza. Aqui no equilíbrio químico, perdão, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai pegar a lei da ação das massas e vai jogar aqui no equilíbrio químico, beleza? O que a gente tem, então? Vamos supor que essas nossas reações são elementares, certo? Ou seja, ocorrem em uma etapa só. A gente vai ter o seguinte. A gente tem duas reações químicas, né? Então, vamos calcular a lei da velocidade para as duas reações. Para a que vai, que é a direta, e para a que volta, que é a inversa. Então, a gente sabe que a velocidade da reação 1, então V1, vai ser igual a uma constante K1 vezes a concentração do reagente A elevado a Zinho vezes a concentração do reagente B elevado a Bzinho. Essa é a lei da ação das massas para a reação 1. Lembrando que eu deixei bem claro na semana passada também, na lei da ação das massas a gente pega só os reagentes, certo? Porque na cinética química me interessa só os reagentes. Aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter a velocidade 2 também, que vai ser igual a K2 vezes a concentração do reagente C elevado a Czinho, vezes a concentração do reagente D elevado a Dzinho. Beleza. Mas a gente não está no equilíbrio químico? Isso aqui é um equilíbrio químico, né? Qual é a primeira característica do equilíbrio químico que eu falei para vocês lá no começo da aula? No equilíbrio, as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Então, nós vamos ter que V1 é igual a V2. Dessa forma, então, a gente pode estar igualando essas duas reações. Então, a gente vai ter, ó, vamos pegar V1 é igual a isso aqui. Então, eu vou dizer que K1 vezes concentração de A elevado a Zinho vezes concentração de B elevado a Bzinho é igual a V2, que é K2 vezes concentração de C elevado a Czinho vezes concentração de D elevado a Dzinho. Tudo bem até aqui? Eu peguei as duas velocidades e igualei porque eu estou no equilíbrio químico. Então, tá. Aí que o pessoal resolveu fazer. Ah, vamos brincar com isso aí. Vamos deixar as constantes de um lado e as concentrações do outro. Então, eles pegaram esse K2 aqui e passaram dividindo para cá. E pegaram essas concentrações aqui e passaram dividindo para cá. A gente chegou nessa relação que está aí embaixo para vocês. K1 sobre K2 é igual à concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, certo? Essa relação é o nosso Kc. Então, a constante do equilíbrio nada mais é que a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Tudo bem? Isso, muito. Ai, Maria, esse aí é muito bom. Ponte sobre o rio, é verdade. Eu tinha esquecido dessa aí. Muito obrigada por lembrar. Na próxima slide eu falo dela, então, porque eu trouxe escrito. Isso, então, é a nossa constante do equilíbrio. Beleza? Então, tá aqui, ó. Nossa constante do equilíbrio é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Como o pessoal tinha dificuldade de decorar se era produto sobre reagente ou reagente sobre produto, tem a famosa frase que a Maria falou aí, que é a ponte sobre o rio. Ponte de produto sobre o rio de reagente. Então, a gente sempre tem a ponte sobre o rio, nunca o rio sobre a ponte, né? Por isso, a gente sabe que é o produto sobre o reagente. Vamos, então, para um exemplo?
para não ficar tão assim. Então, ó, uma reação de equilíbrio aí, ó, H2 mais Cl2 formando 2HCl. O que que a gente vai ter, ó? Kc vai ser igual a HCl ao quadrado sobre concentração de HCl ao quadrado, né? Sobre concentração de H2 elevado a 1 vezes concentração de Cl2 elevado a 1. Gente, apareceu o exercício lá, por exemplo. Ai, calcule a constante do equilíbrio dado as concentrações dos fulanos no equilíbrio. Aí é só vocês substituírem essas concentrações aqui nessas fórmulas, tá? O que pode aparecer? Pode aparecer a tabelinha que a gente... Pode aparecer exercício para vocês montarem a tabelinha igual a gente estava fazendo. O que vocês têm que prestar atenção? A tabela tem 3 linhas. Início, reagiu e formou e equilíbrio. Se a constante chama constante do equilíbrio, eu não vou pegar a concentração no início, né? Vou pegar as concentrações no equilíbrio para calcular o Kc. Tudo bem? Então, gente, o Kc vem atrelado àquela tabela que a gente estava construindo, tá? Então, trabalha aí com os dois em conjunto, substituindo as concentrações aqui na fórmula do Kc para encontrar ele. O que pode aparecer também, coloquei na lista, esse MN, isso é a quantidade de mols, ó. Então, o M é a quantidade de mols aqui dos produtos e o N é a quantidade de mols aqui dos reagentes. Beleza? Isso porque no equilíbrio químico a gente considera que as reações são elementares, tá, pessoal? Lembrando que para uma reação não elementar, a gente tinha que achar, lembra? O M e o N no caso. Aí a aula de cinética é outra história. Não pode confundir aqui, tá? Gente, essa constante aqui, ó, ele pode dar o valor da constante para você, dar o valor da concentração dos reagentes e pedir para você achar a concentração do HCl, por exemplo. Então tem que saber ir brincando aí, tá? Eu coloquei exercício assim na lista também. Dúvidas, me mandem mensagem, pelo amor de Deus, hein? Não vão embora com dúvida. Não fiquem na casa de vocês com dúvida. Embora ninguém vá, porque tá todo mundo em casa já. Vamos, então, entender o que é a constante de equilíbrio? Então, por que a gente calcula ela? Por que ela é importante? Quais são as considerações que a gente tem que levar aqui? Primeiro, a constante do equilíbrio, ela só é influenciada pelo valor da temperatura. Então, eu mudei a pressão do meu sistema. O valor da constante não vai mudar. Eu coloquei um catalisador no meu sistema. O valor da constante não vai mudar. Eu mudei a temperatura do meu sistema. E agora sim o valor da constante do equilíbrio vai mudar. Tudo bem? Então, a única variável que influencia na constante é a temperatura. Segunda coisa importante. O valor da minha constante é 9 vezes 10 elevado a 2. Legal? É uma constante grande. E o valor da minha constante é 9 vezes 10 elevado a menos 21. Legal? É uma constante pequena. O que significa esses valores de constante? O que isso quer dizer para mim? O que os exercícios perguntam? O seguinte, quando a gente tem um valor de constante maior que 1, vamos dar uma olhada aqui na fórmula, então, junto comigo, ó. Vamos supor, se a concentração dos meus produtos é 10 e a dos meus reagentes é 2, 10 dividido por 2 dá 5, um valor de constante maior que 1. Isso significa o quê? Que a concentração dos produtos era maior, não era? 10 sobre 2 a gente fez. Então, o rendimento da minha reação direta, ou seja, a quantidade de produto que eu formo na reação direta, é bom, é grande, porque eu tenho bastante produto. Por isso que o meu Kc é maior que 1. Tudo bem? Então, Kc maior que 1, o rendimento da reação direta é grande. Terceiro, Kc menor que 1. Vamos trocar, então. Eu tenho concentração dos produtos igual a 2 sobre a concentração dos reagentes igual a 10. 2 dividido por 10 é 0,2, é um valor menor que 1. Isso significa que o rendimento da minha reação inversa é grande. Significa que eu tenho mais reagentes do que produtos, certo? Então, olha quanta coisa legal o Kc consegue falar pra gente. Tudo bem? Gente, é o seguinte, agora. Coisas sobre Kc e como calcular ele, acabou. Aí o que acontece? Eu trouxe um exercício aqui pra gente fazer, porque eu gosto bastante de ensinar coisas por exercício. E faz tempo que eu não trago exercício pra gente resolver junto também. Então aqui eu trouxe um exercício do seguinte. Esse assunto que a gente vai estar fazendo aqui agora, esse tipo de exercício que a gente vai estar fazendo, os materiais, ele é novo.
esse conteúdo é novo que a gente vai estar trabalhando agora nesse exercício. Os materiais costumam não trazer, se eu não me engano, a apostila que vocês têm aí do poliedro não traz, mas eu estava dando uma olhada em exercícios de equilíbrio e no Enem caiu um exercício assim. E o Enem é a prova mais importante do país, né? Então vamos estar aprendendo isso aqui, que é um negócio que não é complicado. E eu quero que vocês puxem aí da memória de vocês agora. Olha quanta coisa nós estamos puxando hoje, hein? Quando a gente viu termoquímica, lá no primeiro semestre também, a gente viu uma coisinha que chamava lei de Hess. Vocês lembram? Que a gente somava equações termoquímicas para chegar numa equação que eu queria calcular o ΔH dela. E aí a gente falava, a gente multiplicava o ΔH, a gente multiplicava a equação por 2, a gente multiplicava o ΔH por 2. A gente dividia a equação por 2, a gente dividia o ΔH por 2. A gente somava as equações, a gente somava os ΔHs. Vocês lembram disso? Beleza. Aqui em equilíbrios químicos, nós também conseguimos encontrar valores de constantes a partir de outras reações. Mas o jeito que eu vou manipular essas constantes vai ser um pouquinho diferente. E é isso que eu quero trabalhar com vocês aqui nesse exercício, tá? Então é o seguinte, ó, vamos ler esse exercício aqui primeiro. Considere os seguintes equilíbrios químicos hipotéticos. Gente, depois que acabar esse exercício, acabou a aula, tá? A aula de hoje ficou um pouquinho mais longa, mas aí terminou esse exercício aqui e terminou o conteúdo de hoje, tá? Então vamos lá. Considere os seguintes equilíbrios químicos hipotéticos e suas respectivas constantes de equilíbrio K sobre temperatura de 400 Kelvin. É normal ele trazer a temperatura, porque como eu falei para vocês, a temperatura muda o valor da constante. Então, por isso que ele especifica qual temperatura que tá? Então, a gente tem, ó, uma reação aqui. A primeira reação é 2A mais 3B2, formando 2AB3. E tem um valor de constante 1. A gente tem AB3 mais B2, formando AB5 e um valor de constante 2. E a gente tem 2A mais 5B2, formando 2AB5 e um valor de constante 3. Assinale a alternativa que melhor representa o valor de K3. Então, ele quer que a gente encontre o K3, mas ele só te deu K1, o valor, a equação 2 e a equação 1 para você encontrar o K3. Então, a gente vai ter que somar a equação 1 e a equação 2 para chegar na equação 3. Igual a gente fazia com termoquímica, lá na lei de Hess, tudo bem? Então, vamos lá, a gente seguia a mesma linha de raciocínio que a gente seguia na lei de Hess, vamos lembrar? A gente fazia o quê, ó? Essa aqui é a equação que a gente quer chegar, certo? Eu tenho aqui, ó, 2A. Eu tenho 2A no reagente. Tem alguma equação aqui entre as que ele me deu que eu tenho 2A no reagente? Tem a equação 1. Ó, você tem 2A no reagente. Beleza, então, eu quero 2A no reagente, eu tenho 2A no reagente. Então, eu não vou precisar inverter, não vou precisar multiplicar nem dividir. Eu só preciso copiar a primeira equação. Então, eu vou manter a equação 1. Então, eu não vou mudar o valor da constante também. Ó, eu copiei a equação 1 e vou copiar a constante aqui no canto. Então, a minha constante eu não mudei porque eu não mudei a equação, certo? Vamos lá agora, ó. 5B2. Eu tenho B2, 5B2 no reagente. Eu tenho B2 no reagente? Eu tenho B2 aqui e eu tenho B2 aqui. Eu tenho nas duas equações. E agora? E tem nas duas equações? Deixa para trabalhar depois, então. Geralmente, produto ou reagente que eu tenho nas duas, se eu fizer alguma coisa com outro reagente, já vai dar certo. Então, vamos para o próximo. Agora eu quero 2AB5 no produto. Vamos ver. Eu tenho AB5 em algum deles? Eu tenho AB5 na segunda. Beleza. Quantos que eu tenho? Eu tenho um AB5 na segunda. Mas eu quero 2. Então eu já vou ter que multiplicar a equação por 2, né? Porque não tem a quantidade de mols que eu quero. Tá no produto? Tá. E eu também quero no produto, então eu não vou precisar inverter ela. Então a gente vai multiplicar a equação 2. Então eu vou multiplicar essa equação aqui inteira. Lembra, na termoquímica, quando eu multiplicava a equação, eu multiplicava o ΔH. No equilíbrio químico, quando eu multiplico a equação, eu vou fazer a minha constante elevada àquele número que eu multipliquei. Então, era K2, agora vai ser K2 ao quadrado.
Tudo bem, pessoal? Vocês não estão falando nada já faz um tempo, eu estou preocupada, então falem aí, ok? Se tudo bem. Então, eu multipliquei minha equação por 2, ó. Aqui tá ela, ó. 2AB3 mais 2B2, formando 2AB5. Agora que eu já tenho tudo que eu quero, vamos somar essas duas equações e ver no que dá. Ó, multipliquei a equação por 2, eu não tenho mais K2, agora eu tenho K2 ao quadrado. Beleza? Vamos somar elas duas? Vamos. O que vai dar, ó? Eu tenho 2A aqui no reagente e não tenho nenhum 2A no produto, então eu vou somar ele. Eu tenho 3B2 aqui no reagente e 2B2 aqui no reagente também. 3B2 mais 2B2 vai ser 5B2. Aí, o que eu vou ter, ó? Aí eu tenho 2AB3 no produto e 2AB3 no reagente. Então, eu vou cancelar esses 2AB3. Cancelados. Acabou tudo aqui do lado dos meus reagentes, então eu vou pro lado dos produtos, só sobrou o 2AB5. Gente, tudo bem até aqui? Falem. Falem aí pra mim. Vai, tá acabando já, eu juro. Falem se tá tudo bem. Senão eu não vou continuar. Então vocês falam aí pra acabar. Ninguém fala nada. Estou preocupada. Gente, fala alguma coisa, tô ficando preocupada. Ninguém fala nada, gente. Vocês me abandonaram aqui, né? Vocês foram embora. Ai, graças a Deus alguém falou. Beleza, então. Isso. Mas, ó, Maria, só que ele vai ser elevado ao quadrado porque eu multipliquei por 2, tá? Se eu multiplicar por 3, vai ser ao cubo e por aí vai. Beleza? Ok, então, gente, vamos continuar então. Eu não somei a equação? Somei. Quando eu somava as equações na termoquímica, eu somava os ΔH. Aqui, quando eu somar as equações no equilíbrio químico, eu vou multiplicar as constantes. Então, é só eu pegar o K1 e fazer vezes K2 ao quadrado. Pronto, a gente chegou na resposta. Então, o K3, que é da minha equação 3, vai ser igual a K1 vezes K2 ao quadrado. Tudo bem? Obviamente que eu trouxe uma tabela resumida para vocês, né, gente, para facilitar a vida. Então, toda vez que eu inverto uma equação no equilíbrio químico, eu vou pegar a constante e fazer 1 sobre a constante. Beleza? Toda vez que eu multiplico por 2, por exemplo, eu vou fazer a constante ao quadrado. Ok? Toda vez que eu divido por 2, eu vou fazer a raiz quadrada da constante. E toda vez que eu somo as... Aqui, gente, é toda vez que eu somo as equações. Eu vou arrumar já, senão depois eu esqueço. Toda vez que eu somo as equações, a gente vai multiplicar as constantes. Tudo bem? Tranquilo, gente? É isso. Trabalhar com as constantes. Opa! Pronto, pessoal, é isso. Então, toda vez que eu somo as equações, eu multiplico as constantes. E agora acabou, gente. Muito obrigado por terem vindo na aula de hoje. Eu vou mandar a lista para vocês. Eu sei que esse assunto é chato, ele é complicado, mas não desistam, porque ele é comum de aparecer, tá? No Enem, que eu falei para vocês, é comum, porque tem bastante problema biológico, problema ambiental envolvido com constante, com equilíbrio químico também. Muito obrigada por terem vindo, então. Eu já vou mandar os slides, tá? Nesses slides que eu vou mandar, gente, já vai estar a aula da semana que vem também. Então, quem quiser aproveitar e estudar aí, fica à vontade. Qualquer dúvida que seja, me mandem mensagem e prometam que vão me mandar mensagem, para não ficar dúvida nesse conteúdo, tá? Um beijo e até a semana que vem, queridos. Muito obrigada por terem vindo, tá? Até mais.